Sempre que nós passamos mal ou mesmo queremos saber como está a nossa saúde, nós logo procuramos um médico, não é mesmo? Normalmente, a unidade básica de saúde próxima da nossa casa é quem nos atende, marca as nossas consultas e exames. Mas as UBSs também podem ser um lugar de aprendizado e de promoção à saúde, prevenindo doenças. É o que fazem os grupos de diversas unidades aqui da capital paulista. Há encontros sobre alimentação saudável, exercício físico, palestra, teatro, dança, artesanato e muito mais. Alguns deles, basta você ir ao local e fazer parte da turma. É de graça. Nós rodamos a cidade de São Paulo para você conhecer alguns desses grupos e você confere tudo isso agora. Aqui na UBS Jardim Veracruz, na zona sul da cidade, esse encontro com mais de 60 idosos já é tradição. Há 18 anos, todas as quartas-feiras à tarde, eles vêm se exercitar, dançar, conhecer gente nova e aprender sobre uma vida com mais saúde. Esse é o Grupo Caravelas. O grupo chama Caravelas porque foi uma homenagem às caras velhas do centro de saúde. A maioria é formada por mulheres. Aí você já sabe, não é? Reuniu a mulherada com um monte de histórias para contar. Claro que o pessoal da UBS teve que reservar um tempinho da atividade para o pessoal colocar o papo em dia. Conversas que criam e fortalecem amizades, que vão além dos muros da unidade. Aqui, além da conversa, o grupo faz aquecimento, alonga o corpo e no final todo mundo sai dançando. A trilha é a favorita da geração com mais de 60 anos, o Rei Roberto Carlos. Um encontro que só faz bem para a saúde. Atenção, memória, estimular um pouco a parte da linguagem, enfim, discutir algumas coisas, alguns assuntos, temas, trazer um pouco a sensibilidade delas. Essa é a nossa proposta. Se o grupo Caravelas não existisse, nossa vida não seria tão feliz. Com carinho, amizade e respeito, é tudo que a gente sempre quis. Os grupos têm como objetivo sempre trazer bem-estar e saúde para os paulistanos. São atividades que fazem toda a diferença na vida de quem participa, como a desse pessoal aqui da UBS Brasília, que fica em Cidade Ademar, na zona sul da cidade. Eu já não podia agachar para pegar um balde de água. Hoje eu faço tudo na minha casa. Melhorei bastante, só com os exercícios e somente às sextas-feiras, porque só um dia por semana que a gente tem essa aula. O grupo Exercitando Hábitos acontece uma vez por semana. E para participar, é só vir aqui na UBS. Nos encontros, os participantes praticam exercícios para várias partes do corpo. Claro que cada um respeitando o seu ritmo. Movimentos que trazem mais saúde. Quando eu comecei há 4 anos atrás, eu cheguei para fazer uma triagem e eu não andava. Eu já estava com uma perna mais curta que a outra. Então eu tinha muita dificuldade, tomava antibiótico dia e noite sem resultado. E desde então, há 4 anos que eu não sei o que é tomar remédio para a coluna. E se há grupo para os idosos e para os adultos, os jovens também não ficam de fora. Aqui na zona leste da capital, a equipe da UBS Vila Nova York reúne a garotada 2 vezes por semana para praticar esporte e também orientá-los sobre diversos temas. Um dia em que a saúde sai da unidade para ganhar a praça. Nós escolhemos 2 dias da semana, no período da manhã de segunda-feira e de quinta-feira à tarde, para reunir os jovens para justamente fazer essa prevenção, né, com o uso de drogas lícitas e ilícitas. Além de sacudir o corpo e se divertir, é muito importante também a gente aprender sobre uma vida com mais saúde. É por isso que as unidades contam com grupos de orientação, como esse da UBS Vila Pirituba, na zona norte de São Paulo, que reúne diversas mulheres para falar sobre o câncer de mama. Eu faço exame anualmente e num desses anos descobriram que eu tinha câncer de mama, né? Mas assim, o prognóstico foi tão bom, né, que nem a mama eu
precisei tirar, né? E estou aqui para falar para vocês que tem jeito, a gente só precisa se cuidar. O objetivo principal é que as participantes aprendam mais sobre o tema em discussão e levem esses conhecimentos para casa, que é onde os cuidados com a saúde devem começar. Não sei se vocês têm o hábito, mas costumem a ter, passa a ter esse hábito, a se olhar, entendeu? Chegar em casa, tomar um banho, olha no espelho como é a sua mama. Aqui, a equipe da unidade tira as dúvidas do pessoal e ainda explica tudo de forma bem simples, para todo mundo entender. Elas contam inclusive com essa caixinha, onde ficam armazenadas as informações das pacientes que fizeram mamografia ou Papa Nicolau e o resultado apresentou alguma alteração. Assim é possível acompanhar de perto o tratamento dessas mulheres, além de aproximar as pacientes da UBS. Essa proximidade com a população, ela gera benefícios para a população e para a gente, porque a nossa intenção não é seguir esses pacientes. Então, tendo essa proximidade, eu vou conhecer toda a história daquela família. Então, facilita muito. Até para a gente prever alguns diagnósticos, ajuda bastante. Viu só? São diversos grupos espalhados pela cidade, levando mais saúde para todo mundo. Com certeza, um perto de você. Por isso, pergunte agora mesmo, na unidade em que você está, quais encontros estão disponíveis e como você pode participar. O Viva Melhor volta daqui a pouco para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Até já! Estamos de volta! No bloco anterior, nós vimos que ao participar de alguns grupos das unidades de saúde aqui da nossa cidade, é possível prevenir problemas e ter uma vida com muito mais bem-estar. As doenças crônicas não transmissíveis são um exemplo de problemas de saúde que podem ser prevenidos. Um estudo da OMS, a Organização Mundial da Saúde, publicado no primeiro semestre de 2015, mostra que 16 milhões de vidas poderiam ter sido salvas com medidas preventivas. E você tem ideia que medidas são essas? Como você pode prevenir essas doenças? Nós vamos conversar agora com a Anete Hábito, que é assistente da área técnica de saúde das pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e saúde do homem, da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Olá, Anete, tudo bem? Olá, Thiago, tudo bem? Seja bem-vinda ao Viva Melhor. Obrigada. Bom, para a gente começar, você poderia explicar para a gente, por favor, o que são as doenças crônicas não transmissíveis? As doenças crônicas não transmissíveis são doenças que são crônicas, ou seja, elas demoram ao longo da vida da pessoa, elas não têm cura, mas têm controle. Então, a pessoa vai conviver ao longo da vida com essa doença. E não transmissíveis, ou seja, elas não pegam de uma pessoa para outra. E existem 4 tipos principais de doenças crônicas não transmissíveis: as cardiovasculares, o câncer, a diabetes e também as respiratórias. Sim, as cardiovasculares a gente pensa em hipertensão arterial, infartos, derrames, o câncer, o diabetes, que está aumentando muito por conta do aumento de vida da população, o envelhecimento da população, e as respiratórias, asmas, bronquites, câncer de pulmão. Anete, um dado muito importante também, segundo o Ministério da Saúde, é que cerca de 70% de todas as mortes são causadas por essas doenças crônicas, não é? Sim, essas doenças são muito importantes e cada vez mais importantes. Então, é essencial que a gente faça medidas preventivas para a gente não ter uma epidemia maior ainda dessas doenças no futuro. Como a Anete disse, é medidas preventivas. Existe um gráfico muito interessante sobre isso, que mostra que mais de 50% dos fatores de risco para a morte são relacionados ao nosso estilo de vida. Mas existem outros tipos, né, Anete? Sim, quando a gente fica doente, geralmente a gente procura o médico atrás de um remédio. Quando, na verdade, o mais importante não é o remédio. O mais importante é a gente ter uma atitude diferente na vida, mudar o estilo de vida da gente. Isso impacta muito mais no tratamento da doença do que o próprio remédio. Não adianta você tomar o comprimidinho e não caminhar, não fazer a alimentação correta, porque
esses fatores não medicamentosos são tão ou mais importantes do que o próprio remédio. Vamos ver então algumas dicas de como você pode ter uma vida mais saudável? A primeira dica é sobre o tabagismo. Sim, o tabagismo ele precisa ser combatido e essas medidas que foram feitas de restrição de locais de fumo e outras medidas foram muito importantes e tiveram um impacto muito bom. Mas ainda existem pessoas que fumam. Então a gente precisa combater esse vício. O cigarro ele é responsável diretamente ou indiretamente por 70% dos casos de câncer de pulmão. Então é um número muito forte. Vamos pensar nisso e tirar o cigarro da nossa frente. Evitar o cigarro de qualquer jeito, né? A nossa próxima dica referente ao estilo de vida é as bebidas alcoólicas. Sim, o uso nocivo das bebidas alcoólicas prejudica muito a saúde. Pode levar a cirrose, pode levar a outras doenças cardiorrespiratórias. Então, para que a gente vai abusar se a gente pode ter uma vida mais saudável? A nossa próxima dica, ainda sobre mudança de estilo de vida, são as atividades físicas. Isso é fundamental, gente. Eu sempre falo, Tiago, que nós não somos seres sentantes, nós somos seres andantes, tá? Então, nosso corpo foi feito para se movimentar. E hoje a gente fica muito parado. E não é só importante o número de horas que a gente fica em atividade física. É importante também não ficar muitas horas sentado. E é difícil hoje com as pessoas trabalhando, mesmo aí o pessoal sentado na sala de espera, né? Mas é importante demais a gente ter essa atividade física, porque ela vai trazer um monte de benefícios para a nossa saúde. E ao evitar o sedentarismo, olha quanta coisa você consegue prevenir. 52% da hipertensão arterial, 48% das doenças cardiovasculares, 16% do câncer de cólon, 14% do diabetes e 10% do câncer de mama. Anete, o que é o câncer de cólon? É o câncer do intestino. Entendi. A atividade física, além de fazer bem para o nosso corpo, também faz bem para a mente, não é? Sim, além de tudo isso, a gente também tem um ganho muito importante para a saúde mental da gente. Atividade física melhora o humor, previne depressão. Então é uma coisa que é muito importante. E não precisa ser academia, né, gente? Às vezes a pessoa pensa em atividade física, não, eu tenho que entrar numa academia, tenho que ficar tantas horas. Não, a simples caminhada já é uma excelente atividade física. E você que está sentadinho aí também pode fazer uma atividade física sentado. Você sabe quantos corações nós temos, Tiago? Vamos fazer uma prova oral com ele. Eu acredito que um só. Um coração só? E se eu disser que a gente tem 3? 3? Como assim? A gente tem o coração. E a gente tem 2 auxiliares do nosso coração, que são a batata da perna, de cada uma delas. O que acontece? Quando a gente caminha, essa batata da perna, ela vai comprimindo as veias e ajudando no retorno do sangue para o coração. Então, funciona como 2 bombas auxiliares. Então, é muito importante a caminhada por causa disso. Às vezes a pessoa fala, não, eu fico inchada, a minha perna fica inchada. Caminha que você ajuda com essa contração da batata da perna, do músculo da perna, auxilia o coração. E aí o inchaço diminui, né? E quando a gente caminha, então a gente usa essa batata da perna. E quando a gente está sentado, a gente também pode fazer o mesmo exercício, né? Então, tá sentadinha aí, em vez de ficar com a perninha parada, começa a mexer o pé, faz esse movimento para o lado, né? Roda o pé. Isso tudo vai fazer com que a batata da perna contraia e você não vai ficar inchadinho depois de ficar sentado. Dá para esperar consulta e ainda fazer uma atividade física, não é? Sim, quando estiver trabalhando também. Você está no computador, sentado na mesa, mexa o pezinho. Viu, gente? Atividade física faz muito bem para o nosso corpo. E a gente descobriu aqui no Viva Melhor que a gente tem 3 corações, então, né? Vamos continuar com as nossas dicas de estilo de vida?
É isso mesmo, Tiago. A alimentação é muito importante. Nós somos o que nós comemos, não é mesmo? E não é nada difícil a gente fazer uma alimentação saudável. Muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Basta o quê? A gente evitar excesso de açúcares, excesso de sal, evitar ao máximo alimentos industrializados e aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes in natura. Por exemplo, os legumes a gente pode cozinhar no vapor, que a gente sente melhor o sabor do alimento sem necessidade de fritar. A gente economiza óleo, né? E economiza farinha, que não tem os empanados, né? E o mais importante de tudo, não precisa limpar o fogão depois, né? Aqueles respingos horríveis de óleo, né? Pode comer uma sobremesa, pode comer uma fritura, desde que seja eventualmente, não faça parte do cardápio cotidiano, Sim, né? nada que seja uma rotina. A rotina é a alimentação saudável e de vez em quando você pode experimentar alguma coisa diferente. Falando ainda sobre alimentação, um outro tema relacionado ao estilo de vida é a obesidade, Anete. É isso mesmo, Tiago. A obesidade é a doença do século. Do século 20 e 21, né, dos 2 séculos. E realmente com o aumento da oferta de alimentos, alimentação não saudável e com a diminuição da atividade física que a gente está vendo no mundo inteiro, né, o resultado não podia ser outro, como é o aumento de peso mesmo. E isso a gente precisa combater com muita seriedade, porque a obesidade ela traz uma série de consequências. 61% dos diabéticos poderiam não ser diabéticos se não fossem obesos. Então, ela pode evitar a obesidade, pode prevenir tanto diabetes quanto câncer de endométrio, que é a parte interna do útero, doenças da vesícula biliar, osteoartrose, doenças cardiovasculares, infartos, derrames, hipertensão arterial, câncer de intestino e câncer de mama. Além de tudo isso, a obesidade traz também uma economia. Porque, você sabia, Tiago, os obesos, eles gastam 70% mais na farmácia com remédios do que quem não é obeso. Porque o obeso acaba tendo hipertensão, diabetes e outros problemas. Então, prevenir a obesidade é diminuir custo para o sistema de saúde e para o bolso das pessoas também. E às vezes você encontra alguns pacientes obesos, pessoas obesas, que falam assim, eu estou acima do peso, estou obeso, mas eu não sinto nada, meus exames estão normais. Existe, não tenho pressão alta, não tenho diabetes. Eu peço para essas pessoas olharem para os joelhos e perguntar para eles, vocês estão satisfeitos com esse peso? Então as consequências vêm a longo prazo. É preciso evitar a obesidade de qualquer forma, mesmo que você não tenha hipertensão e diabetes. E um pouquinho de que você faça de atividade física, de alimentação saudável, você não precisa voltar ao teu peso dos 18 anos. Um pouquinho que você diminua no seu peso já traz consequências muito boas. E mesmo que você não perca peso, o fato de fazer atividade física já traz uma série de vantagens para o seu corpo também. Como a Anete disse, olha quanta coisa a gente consegue prevenir ao evitar a obesidade, que ela também reforçou, está ligada a uma alimentação não saudável e também a prática irregular de atividade física, não é? O governo faz a parte dele, né? Aumentando o número de parques, ciclovias, regulando a alimentação, colocando impostos nos alimentos não saudáveis, tirando a gordura trans, a gordura saturada, mas o principal, como a gente viu no começo, né, é a atitude de cada um de nós perante a nossa vida. Então, quem vai tomar atitude de fazer atividade física e de comer direitinho, uma alimentação mais saudável, somos nós, né? O governo não vai estar lá dando colherinha na boquinha. Então, a gente precisa tomar uma atitude. Mais de 50% dos fatores de risco por morte são do nosso estilo de vida. Então, Anete, eu gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui no nosso programa, por nos dar todas essas dicas e oferecer também algumas informações para a gente ter uma vida com muito mais saúde. Saúde para todos. Obrigado, Anete. O Viva Melhor de hoje fica por aqui.
Se você quiser rever esse programa ou assistir outros vídeos da Rede São Paulo Saudável, acesse nosso canal no YouTube. Lá você encontra, além de programas, reportagens e campanhas para você ter uma vida com mais saúde. Aproveite inclusive para compartilhar os vídeos com seus amigos e familiares. Um forte abraço para você e até mais!